E aí, pessoal da Loteca 1138, hoje é quinta-feira, ainda não acabou, falta 3 joguinhos hoje ainda, desculpa, tá? Mas vamos lá, não vou esperar, tá? Fiquei fora ontem com o Internacional, na terça-feira, e ontem São Paulo e Botafogo. Bora lá, sem enrolação, jogo 1 ao jogo 7, sábado, jogo 8 ao 14, domingo, tá? Não esquecendo aqui... Semana que vem tem Copa do Brasil, mas eu acho que ninguém vai poupar ninguém pro primeiro jogo, né? Pro segundo jogo, sim. Não vejo necessidade de alguém poupar alguma coisa. E bora lá. São 8 jogos da Série A, 6 da Série B. Jogo 1, Botafogo e Cruzeiro. Botafogo é o líder. 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Jogando no Rio, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Também em casa fez gol em todos os jogos. E em 5 jogos não levou gol em casa, hein? Tem o segundo melhor ataque, pega o Cruzeiro. É o quinto colocado, 10 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Fora de Minas, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Está bem na tabela, porque faz a lição de casa, né? Porque fora de casa não vai muito bem, não. Nos últimos 6 jogos entre eles, Botafogo, Cruzeiro, Cruzeiro e Botafogo, tivemos 4 empates e 2 vitórias do Cruzeiro, tá? Nos últimos 6 jogos, o Botafogo não ganhou. O retrospecto aqui entre eles favorece o Cruzeiro, tá? Mas a campanha do Botafogo esse ano tá muito boa. Não acredito que o Cruzeiro, que acabou ganhando aí o último jogo com 2 golzinhos de pênalti ali contra o Juventude, se eu não estou enganado, tá? Mas o Botafogo hoje está melhor que o Cruzeiro. Eu vou fazer um duplo aqui, tá? Vou jogar 9 cartões e nos 9 vai ser esse duplinho aqui. Jogo 2, Coritiba e Chapecoense. Coritiba é o quinto colocado, 5 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Em Curitiba, são 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Está 2 pontinhos da zona do rebaixamento. Essa vitória é super importante para o Curitiba. Mas vem aí de 3 derrotas seguidas e 6 jogos sem vencer. Pega a Chapecoense um pouquinho pior, é a 16ª colocada, 4 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Fora de Chapecó são 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos em Curitiba, foram 4 vitórias do Curitiba e 1 vitória da Chapecoense. Aqui tem tudo para dar tão bem equilibrado, 15º e 16º, mas a campanha do Coritiba em casa é bem melhor que a campanha do Coritiba fora de casa. Eu vou de Curitiba, mas vou com um empatezinho aqui. Fazer um duplo também no jogo 2. Jogo 3, Mirassol e Operário. Mirassol, quinto colocado, 1 pontinho do G4, são 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Jogando em Mirassol, são 6 vitórias, 2 empates. Não perdeu, hein? No Paulistão e no Brasileirão, esse ano, só perdeu 1 jogo em casa. Está a 6 jogos sem levar nenhum gol em casa. Pega o Operário. Mesma pontuação, mas é o 6º colocado. 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Fora do Paraná, são 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Tem o pior ataque, mas compensação tem a melhor defesa. Não faz gol, mas também não leva gol. Tá? Em casa aqui, eu acho que sou muito mais o Mirassol. Tá? Não gostei do último joguinho do Operário, achei bem feinho, achei que faltou criatividade no ataque. Eu vou de Mirassol. Muito preocupado ali, um pontinho vermelho no empate. Meu pontinho vermelho quer dizer ali um palpite que me assusta um pouquinho. Jogo 4, Sport e Ponte Preta. O Sport é o 7º colocado com 2 jogos a menos e 2 pontos do G4. Muito bem Sport, hein? Provavelmente vai subir. 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Jogando em Recife, são 4 vitórias, 1 empate e só 2 derrotas. Pega a Ponte Preta. É a 10ª colocada, 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Fora de Campinas não venceu, são 4 empates e 5 derrotas. Nesses 9 jogos fora de casa, em 7 não conseguiu fazer nenhum gol. Nos últimos 5 jogos entre eles, Sport Ponte, Ponte Sport, tivemos 2 empates, 1 vitória da Ponte e 2 vitórias do Sport. Tudo favorecendo aqui o Sport, só que a Ponte Preta é um time bem chatinho, tá? Eu vou fazer outro duplo aqui, Sport e empate. Se fosse ser que eu iria de Sport, viu? Aliás, no jogo 1, Botafogo, Cruzeiro ia de Botafogo.
Coritiba e Chapecoense também iria no Coritiba, Mirassol e Sport, se fosse um jogo simples. Jogo 5, Palmeiras e Vitória. Palmeiras é o terceiro colocado, 11 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Jogando no Allianz Parque são 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Faz 2 ou 3 gols por jogo quando joga em casa. Tem a segunda melhor defesa. O ano todo o Palmeiras só perdeu 2 jogos em casa, tá? E olha que foi bastante jogos. Pega o Vitória, na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, 4 vitórias, 3 empates, 12 derrotas. Fora da Bahia, 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas. Tem a pior defesa, 4 derrotas seguidas. Os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Vitória e Palmeiras, tem 1 vitória pro Vitória e 4 vitórias do Palmeiras. Tudo favorecendo aqui o Palmeiras, inclusive a campanha. É seco no Palmeiras. Outro palpite aqui vai ser uma baita de uma zebra para tirar muita gente da Lotec, só ficar apostador grande ou aquele que realmente aí está buscando uma zebra para tentar ganhar sozinho. Jogo 6, Juventude e Criciúma. Juventude é o 12º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Jogando em Caxias, está muito bem. 5 vitórias, 4 empates, ainda não perdeu. Nos 9 jogos que fez em casa, desde a primeira rodada, não levou... Aliás, desculpa, ele veio assim, ó. Não levou gol, levou gol. Não levou gol, levou gol. Isso assim foi em todas as rodadas, tá? Começou, não levou gol, depois levou gol, não levou, levou, não levou, levou e não levou. E no último não levou, ou seja, tendência é tomar um golzinho agora, tá? Só que em casa é muito bom, só levou 4 gols. Pega o Criciúma, é o 14º colocado, 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Fora de Criciúma, não vai bem. 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, ou seja, é um time bem retranqueiro para fechar, para não perder o jogo. Fora, perdeu os últimos 4 jogos por 2-1. Os últimos 5 jogos entre eles, Juventude e Criciúma, Criciúma e Juventude, foram 2 empates, 1 vitória do Criciúma e 2 vitórias do Juventude. Joguinho bem complicado, tá? Mas o Juventude está muito bem esse ano. Não descarta ali um pontinho vermelho e minha preocupação com o empate, mas eu vou de Juventude seco. Jogo 7, Fortaleza e São Paulo. Fortaleza, né? É o 4º colocado, 9 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Jogando no Ceará, são 7 vitórias, 3 empates e não perdeu. Pega o São Paulo, 1 pontinho atrás, é o 6º colocado, 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora do Morumbi, me recuso a falar o outro nome, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Empatou os últimos 2 jogos. Os últimos 4 jogos no Ceará, Fortaleza e São Paulo, foram 3 empates e 1 vitória do Fortaleza. Ou seja, tem 4 jogos lá no Ceará que o São Paulo não consegue ganhar do Fortaleza. Fortaleza, para mim, pelo histórico, é favorito, tá? Mas eu vou ficar aqui, tentar buscar uma surpresa aqui, uma zebra. Eu vou de empate e São Paulo, tá? Um duplo aqui na coluna 2. Aqui mato o meu jogo, tá? Jogo 1-7 de sábado e vamos pro domingo. Bragantino e Fluminense. Bragantino é o 9º colocado, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Em Bragança, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Venceu os últimos 4 jogos em casa, além do jogo de ontem pela Sul-Americana. Tomou um susto, teve que jogar muita bola, mas não jogou bem. Apesar de ter ganhado 3-2, achei que não jogou bem. Pega o Fluminense, que acordou agora, né? Parece que sim, é o 19º. 3 vitórias, 5 empates, 10 derrotas. Fora do Rio, 1 vitória, 1 empate, 8 derrotas. Venceu os últimos 2 jogos. E aqui, né? Os últimos 5 jogos entre eles, Bragantino e Fluminense, Fluminense e Bragantino, 1 empate, 1 vitória do Bragantino e 3 vitórias do Fluminense. Meu amigo, jogo para empate, tá? Mas eu vou fazer o meu primeiro triplo desdobrado aqui. São 3 cartõezinhos de empate como meu principal palpite, 3 no Bragantino e 3 no Fluminense. Não descarto uma vitória do Fluminense nesse jogo aqui, apesar do Bragantino ser um pouquinho favorito. Jogo 9, Flamengo e Atlético Goianiense. Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, 3 pontinhos do líder, com um jogo a menos.
tem 11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Jogando no Rio são 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tem o melhor ataque e tem o artilheiro Pedro do Brasileirão. O Atlético Goianiense é o último colocado, 2 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. Fora de Goiânia, são 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Como visitante, perdeu os 3 últimos jogos por 3-1. Tem a pior defesa. Os últimos 2 jogos no Rio, entre Flamengo e Atlético Goianiense, foram 2 vitórias do Flamengo. Meu amigo, Flamengo favorito, um empate aqui entre Flamengo e Atlético Goianiense é uma mega de uma zebra, tá? Jogo 10, Guarani e Brusque. Guarani é o último da Série B, só 1 vitória, 5 empates, 11 derrotas. Em Campinas é igual, 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas. Um dos piores ataques da Série B. É a segunda pior defesa. No Paulistão e no Brasileirão foram 29 jogos. Só teve 3 vitórias, 9 empates e 17 derrotas. Jogando em casa não é diferente. 2 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Pega o Brusque, 18º colocado, 3 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Fora de Brusque ainda não venceu, são 5 empates, 4 derrotas. Junto com o Guarani, estão entre os piores ataques da Série B. Em casa, em 8 jogos, só fez gol em 3, em 5 não marcou nada. Mas o lado bom é que em casa também está a 6 jogos sem levar nenhum gol. Mas não é em casa, é fora de casa o Brusque, né? Desculpa. Em Campinas, os 2 últimos jogos foram 1 empate e 1 vitória do Guarani. Esquece o que eu falei, em casa não levou nenhum gol, porque o Brusque está jogando fora de casa, tá? Também não sou perfeito. Pessoal, outro joguinho bem xarope, tá? Guarani e Brusque. Pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que o principal aqui é o empatezinho. São 2 times que empatam bastante ou perdem. Mas como são os 2 times lá de baixo, a tendência aqui é do empatezinho, jogo feio. Eu vou fazer um triplo aqui, tá? 3 cartõezinhos no Guarani, 3 no empate, 3 no Brusque. Mas o meu palpite principal é o empate. Jogo 11, América e Ceará. O América é o 3º colocado, 4 pontinhos do líder, 7 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Em Minas, são 6 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu como mandante. Vem de 3 empates seguidos. Pega o Ceará, que é o 13º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Fora de Fortaleza são 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Os últimos 6 jogos entre eles, América, Ceará, Ceará e América, foram 3 empates, 2 vitórias do América e 1 vitória do Ceará. Outro retrospecto aqui bem favorito para a coluna 1, para o América, mas não descarta ali um pontinho vermelho do empate. O Ceará é um time que empata bastante, mas o América está bem. Eu vou seco no América, tá? Jogo 12, CRB e Santos. CRB é o 12º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Jogando em Alagoas, são 6 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu em casa o CRB. Mas não se engane, hein, tá? Tirando a vitória sobre o Vila Nova lá no comecinho do campeonato, as outras 5 vitórias em casa do CRB foram em cima dos últimos colocados da Série B. Então não se iludam. Pega o Santos, que é o 3º, que é o líder, 10 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Fora da Vila Belmiro é mais ou menos 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Mas tem aí o melhor ataque e a segunda melhor defesa. Os últimos 4 jogos entre Santos e CRB, CRB e Santos, 1 empate e 3 vitórias do Santos. Meu amigo, Santos favorito. Tá? Não descarta o empatezinho ali, é bem grande a chance do empate nesse jogo, CRB e Santos, mas eu vou de Santos seco, pode ser que eu me arrependa na segunda-feira. Jogo 13, Atlético Mineiro e Corinthians, um jogão, hein? Atlético Mineiro é o 10º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. No Mineirão são 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Fez e levou 25 gols, tem saldo de 0. Pega o Corinthians, que é o 15º colocado, joga hoje, tá? Contra o Grêmio. 4 vitórias, 6 empates, 8 derrotas.
Fora da Arena é uma vitória só, 2 empates, 7 derrotas. Nesses 10 jogos fora de casa, em 7 deles não fez gol. Mas é outro time, né? O Corinthians aqui está vindo com outro elenco, fora o time que começou o campeonato. Nos últimos 5 jogos entre Atlético Mineiro e Corinthians e Atlético Mineiro, são 2 empates, uma vitória do Atlético Mineiro e 2 vitórias do Corinthians. Joguinho também pode acontecer tudo, o Atlético pode ganhar, o empate ou o Corinthians, mas eu acho que o Corinthians, não sei porquê, eu estou indo nele aqui, tá? Não sou corintiano não, tá? Mas eu estou indo de Corinthians aqui como meu palpite principal, mas vou jogar 3 cartõezinhos no empate e 3 no Atlético Mineiro. Jogo 14, Cuiabá e Atlético Paranaense. Cuiabá é o 16º colocado, 2 pontos da zona de rebaixamento, 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, tá? Jogando no Mato Grosso, uma vitória só, 3 empates e 5 derrotas. O Atlético Paranaense é o 8º, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Fora de Curitiba, são 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Não está muito bem fora de casa. Nos últimos 7 jogos, Cuiabá, Atlético Paranaense e Cuiabá, 1 empate, 2 vitórias do Cuiabá e 4 vitórias do Atlético Paranaense. Pessoal, tá aí meu jogo, tá? Onde está em negrito aqui, tipo esse aqui, tá? É o meu palpite principal. Aliás, desculpa, aqui é o duplo. Onde está esse negrito aqui é o meu palpite principal, tá? O X aqui é onde eu vou fazer os desdobrados, são só 4. E os pontinhos vermelhos são aqueles que me preocupam muito. É um palpite que pode acontecer. Tá aí meu joguinho, boa sorte para todo mundo. Tá? Hoje é quinta-feira, são 16 horas da tarde. Tá? Desculpa demorar um pouquinho para postar, mas é muita coisa para se pensar, para analisar, para colocar no papel. Vocês viram ali que eu ainda falei besteira ali no outro jogo, no Brusque, né? Que eu coloquei dentro de casa, mas na verdade ele está jogando fora de casa. Então peço perdão. Mas tá aí meu joguinho, tá bom? Boa sorte para todo mundo. Uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana, tá bom? Espero alguém aqui. Se você tiver algum palpite, comentário, deixa aí, pessoal. Vamos comentar. Não precisa dar like, curtir, nada disso se não quiser. Mas os comentários é importante para mim, saber como. Às vezes você mora lá em Alagoas, tá sabendo melhor como é que tá o CRB do que eu. Tá? Você mora em Belém, tá sabendo melhor como é que tá o Paysandu do que eu, alguém que tá expulso, machucado. Isso ajuda bastante. Não no meu jogo, tá? Porque o meu jogo já foi, tá? Mas vai ajudar os colegas a fazerem o joguinho, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo. De novo, uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Aliás, começou as Olimpíadas, hein?